Olá pessoal, meu nome é Thiago, faço parte da Arqué Psicanálise. Bom, e hoje eu vou trazer uma reflexão baseada numa obra de literatura, tá? Que é Fausto, do Goethe, primeiro volume da tragédia. Que é esse livro aqui, tá? Lembrando sempre que Freud assinalava que aquilo que ele construiu com a psicanálise, boa parte daqueles assuntos já eram tratados pelos poetas e pelos filósofos. Seu sistema é muito parecido com a dialética socrática, os diálogos platônicos, alguns sobre alguns aspectos. Então, nada mais interessante que trazer aqui um texto de uma obra de literatura para que nós possamos refletir. Tá? Então aqui se trata do Fausto, de uma conversa com Fausto e Mefistófeles. Tá? Contextualizando rapidamente, Fausto meio que faz uma aposta, né, com Mefistófeles, valendo, digamos, a alma dele. E essa parte do primeiro volume, eles estão conversando justamente sobre um tema que nos é pertinente nos dias atuais. Bom, então Fausto vai dizer o seguinte: mas que é que sou, se me é dado, pois, granjear da humanidade o diadema, do eu todo a aspiração suprema? Mefistófeles, no fim sereis sempre o que sois, por mais que os pés sobre altas solas coloqueis e useis perucas de milhões de anéis, haveis de ser sempre o que sois. Bom, o que nós podemos refletir aqui hoje? É muito normal as pessoas hoje estarem inconformadas com aquilo que elas são. Bom, e talvez essa inconformidade consigo, ela se manifesta em alguma forma de externalidade, né? Nós sabemos que os brasileiros estão dentro dos maiores índices, né, de procedimentos cirúrgicos, enfim. E aqui eu não estou fazendo a crítica ou a apologia da realização desses procedimentos. Eu só quero dizer que, às vezes, as pessoas utilizam de adornos externos para suprir uma falta que é interna. Bom, não estou dizendo que são todos os casos, mas boa parte dos casos, essas manifestações refletem algo do ser, né? Nós tentamos, às vezes, por uma questão de infelicidade ou de tentar mesmo criar uma personalidade própria. Talvez essas manifestações externas estão no sentido de tentar criar um eu que estava no momento passado ligado a figuras da família, enfim, a referências, e com a medida do tempo nós vamos tentando criar o nosso eu, nosso que sempre também está em transformação, e aí acontecem essas manifestações externas, né? Porém, o que o texto de Fausto vem nos lembrar? Que por mais que nós mudemos a nossa externalidade, bom, por mais que nós nos enfeitemos todos do lado de fora, nós sempre seremos quem nós somos. Ou seja, o ser humano possui um núcleo que, por mais que nós tentemos mudá-lo externamente, esse núcleo, ele é permanente. Se nós levarmos um pouco isso para a filosofia, né, de Heráclito e Parmênides, Heráclito dizia que tudo flui, que tudo muda, e Parmênides dizia que o movimento não existia, que só existia o ser. Então, existia duas visões sobre a realidade, sobre a mesma realidade. Heráclito raciocinando do ponto de vista que as coisas passam por uma eterna metamorfose, e Parmênides dizendo que só havia o ser. E aí veio Platão e disse o seguinte, que o tempo flui, a vida flui, as coisas mudam. Porém, existe o mundo das ideias, que é um mundo estável, um mundo no qual estão presentes as formas e elas não perecem. Ou seja, trazendo, juntando, né, Goethe, Platão, Heráclito e Parmênides, nós temos o nosso núcleo. E por mais que nós tentemos fazer essa alteração do nosso externo, do nosso núcleo, filosoficamente dizendo, a nossa essência permanece a mesma. E o que a psicanálise busca? A psicanálise busca, um dos objetivos dela é justamente escavar, como Freud usava,
o termo, buscar nas raízes, colocar a pessoa em contato com o eu dela. Por quê? Talvez a pessoa fica presa nessas manifestações externas. E aí, geralmente, ela foge de manter contato com o seu eu. Acontece todas essas alterações, mas às vezes o próprio eu, ela não conhece em si. A psicanálise não trabalha com aquele conceito de cura na medicina, onde você possui uma doença e você estaria completamente curado. Essa doença estaria extirpada. A psicanálise é mais no sentido de que Sócrates disse a Fedro no diálogo do nome, né? Fedro, do que me adianta ficar perquirindo, investigando coisas externas e manifestações externas e julgando externamente se eu não conheço a mim mesmo? Então, primeiro eu tenho que conhecer a mim. Por quê? Porque só conhecendo o meu núcleo, eu vou conhecer quem eu sou, acima dessas manifestações externas. Então, esse é o objetivo da psicanálise. Colocar a pessoa em contato com esse eu, com esse núcleo dela. E aí, a partir daí, ela escolhe o que ela desejar fazer, a partir do conhecimento do seu eu. Bom, espero que tenha sido interessante e que possa ter trazido aí uma reflexão para você também acerca do nosso eu. Um abraço e até a próxima.